Amém, irmãos? É isso aí. Então vamos para a palavra. Vou pedir para você, por favor, para a gente ir rapidamente, porque hoje nós temos ceia também. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 a 30. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 a 30. Eu vou ler na versão NVT e está registrado da seguinte forma. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram uma esponja na ponta de um caniço de esopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito nessa igreja, Senhor, porque nós sabemos, como o Eduardo ministrou, tu és o Deus, o Senhor, o Rei de todas as coisas, e tudo está debaixo do teu controle e da tua boa vontade. Agora, Espírito Santo amado, eu te peço, leva a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor, que absolutamente nada tire a concentração, Senhor, e a devida atenção que nós devemos dar à tua palavra. Fala conosco, arrebata a nossa alma e a nossa mente, para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Tira toda e qualquer interrupção ou ruído. É o que nós te pedimos, que a tua palavra caia nos nossos corações, assim como uma semente em terra fértil. É que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o Evangelho de João registra apenas 3 dos 7 diálogos que Jesus tem ao longo da sua crucificação. Você vai perceber que Lucas registra uma etapa, você vai perceber que Mateus registra uma outra etapa, e João vai se concentrar em alguns fatos específicos. A intenção é mostrar que Cristo não é só apenas o Messias, como também que as Escrituras testemunhavam daquilo que estava acontecendo. Então, se você perceber, ele deixa registrado alguns aspectos. Primeiro, no sorteio da túnica tecida em costura, Salmo 22, verso 18. Então, o que João registra aconteceu lá, foi predito em Salmos capítulo 22, verso 18. Lucas também deixa registrado em específico a situação do vinagre, quando eles pegam um caniço, molham no vinagre, e dão para Jesus beber. Isso está registrado em Salmo, capítulo 69, verso 21. Na ferida com a lança do lado, isso também foi predito, está registrado no Salmo 34, verso 20, e também em Êxodo, capítulo 12, verso 46. Agora, dentre as falas de Jesus, João registra uma fala específica, mas uma fala extremamente específica, que está no verso 30. O verso 30, eu vou ler novamente, ele diz o seguinte, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Agora, a gente precisa pensar que Jesus é Deus em forma humana, e que todas as coisas que Jesus faz pautado em um propósito. Então, as ações de Cristo tinham um propósito. O caminhar de Cristo até a cruz tinha um propósito, que era nos resgatar. E até os diálogos, as palavras que saem da boca de Cristo são palavras do Deus vivo, Deus encarnado, se manifestando ao homem. Então, eu acredito que todas as palavras de Cristo, todas as palavras têm propósito. Então, tudo aquilo que ele emite de som, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele faz, tem um propósito. Então, pensa comigo, por que então Jesus, como uma de suas últimas palavras, como uma de suas últimas expressões, utilizou a frase, está consumado? Qual a implicação dessa frase? Para quem Cristo estava falando?
Qual seria o benefício desta frase diante da cruz? Já que Jesus poderia ter gritado tantas outras coisas, ou poderia ter escolhido qualquer uma outra frase, mas por que está consumado? Está consumado é uma expressão em língua portuguesa que tenta traduzir o grego, porque o que Cristo gritou aqui foi tetelestai, ou seja, dívida paga, dívida liquidada. Essa expressão tetelestai era muito utilizada para pagar impostos, ou quando alguém tinha uma dívida, uma lista muito grande de dívidas, e o governo romano ia e escrevia tetelestai logo abaixo, quando a pessoa tinha o privilégio de quitar a sua dívida com o governo ou pagar todos os seus impostos. Então, quando Jesus grita tetelestai na cruz, ele está dizendo está acabado, está consumado. O que foi feito de maneira tal que ela é suficiente. Ou seja, o que Cristo está dizendo ou berrando em altos e plenos pulmões, ou a pulmões quase esvaziados, porque ele estava prestes a entregar, porque a palavra diz que essa foi a última palavra, depois ele entregou o Espírito ao Pai e faleceu. Então, antes de Jesus entregar o Espírito a Deus, ele disse, está consumado, acabou, o que eu fiz, ou o ato de Deus é suficiente. Eu quero trabalhar com vocês, irmãos, nesta manhã, ou talvez reafirmar algo que eu sei que já está no coração dos irmãos, que é a suficiência da cruz. O tema de hoje é a cruz é suficiente. Eu vou repetir isso. A cruz é suficiente. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não são saciadas por nada. Infelizmente, a gente percebe as pessoas correndo com sede de tantas coisas, ou buscando, talvez, na bebida ou em alguns outros subterfúgios, buscando algo que preencha o coração delas. Muitas pessoas, às vezes, não têm nem propósito de vida. E, às vezes, acordam na madrugada com crise de ansiedade. Por quê? Não é porque está passando por um problema específico, é porque existe um problema existencial dentro da vida das pessoas. Bem, o que nós vimos Cristo dizer na cruz é justamente para matar a saciedade do ser humano em todos os aspectos possíveis. E a cruz é suficiente para todas as áreas da nossa vida. O que Cristo fez na cruz é suficiente para preencher todas as áreas da nossa vida. Eu quero trabalhar com vocês 3 aspectos da suficiência da cruz, e eu quero já ser sincero para vocês e para as pessoas que estão em casa nos assistindo, é que eu não vou conseguir esgotar o tema, porque aquilo que a cruz fez não pode ser colocado em palavras. O que a cruz proporcionou para mim e você não pode ser colocado nem só em um livro. Você precisaria de uma biblioteca para você falar sobre os benefícios da cruz. Mas eu quero trabalhar 3 aspectos por conta da ceia, daquilo que a ceia representa para nós. Amém? E o primeiro aspecto é que a cruz é suficiente para a redenção da humanidade. Você pode trocar aí redenção por salvação, tá? Mas a cruz, ela é suficiente para a salvação da sua vida e da minha vida. Em primeiro lugar, a redenção é algo impossível, sempre foi algo impossível para o ser humano. Porque aquilo que nós fizemos no Éden, ou seja, a nossa queda, o pecado, o ato de Adão e Eva no Éden, rompeu o relacionamento com Deus e nos fez perder, sabe o quê? O status quo de pessoas ou criaturas que tinham vínculo com Deus. Então, quando nós tentamos voltar para Deus, nós tentamos voltar da maneira errada. Você sabe o que é religião? A palavra religião, ela deriva de outras duas, o latim, religio ou religare, que significa tentar se conectar novamente, ou tentar se conectar com alguém novamente. Só que o homem é falho em todos os seus atos, em todas as suas ações. Então o homem, ou o ser humano por si mesmo, não consegue voltar para Deus. O que nós vemos são, a religião, na verdade, é uma tentativa humana e falha. Uma vez um aluno perguntou para mim, ele falou, professor, o senhor vai para o céu porque o senhor é da religião crente?
Eu falei, eu não vou para o céu porque eu sou da religião crente. Eu falei, eu vou para o céu por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Então, independe de religião, porque as religiões são tentativas humanas e tentativas falhas de se voltar para Deus. Só que um cego não pode guiar outro cego, porque a própria palavra diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Não tem como o ser humano por si só, com as suas próprias forças, tentar voltar para Deus. É por isso que Deus fez o contrário. Aliás, o cristianismo, você pode pesquisar todos os atos religiosos da humanidade, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o sikhismo. Você pode voltar para todas as religiões. Você vai perceber que todas elas pregam um caminho até Deus através de obras, através de gestos, através de suor, através de ritos. Só o cristianismo prega o contrário, que é Deus que vem resgatar o ser humano. E é isso que é a cruz. É isso que é a cruz. A cruz é Deus vindo me resgatar. Naquilo que eu sou falho, naquilo que eu não consigo, naquilo que eu sou pernicioso, é Deus vindo me resgatar. Então não tem como o ser humano voltar. Não tem. A não ser pela suficiência da cruz, por aquilo que a cruz fez, pelo processo de redenção. Eu acho extremamente interessante isso. Porque nós ficamos tentando, e é interessante, isso faz parte da mente humana. Nós tentamos comprar relacionamentos, nós queremos ser agradáveis às pessoas. Isso é bom até uma certa parte, só que nós não podemos aplicar isso a Deus. Porque se nós acharmos que aquilo que nós fazemos, ou com as nossas habilidades, que nós conseguimos agradar ou voltar para Deus, queridos, nós estamos equivocados. Porque se você pegar o Pentateuco, pegar os mandamentos, você vai perceber que você falhou. Só hoje nós devemos ter falhado em uns 4. Então a religião, ela não é suficiente para nos conectar a Deus. O que foi suficiente foi a cruz do Calvário. Segundo lugar, a redenção ela é algo que não é feita, amados, e isso é uma questão religiosa. A redenção, ela não é feita para quitar o homem com o diabo ou o homem com o próprio homem. Porque a gente acha que o ser humano deve algo ou para o próximo ou para o diabo. Eu já vi e até, infelizmente, já utilizei algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, fiz alguma ilustração, né, de como aquilo que nós devíamos para o inimigo. Gente, o ser humano não deve nada um para o outro e principalmente não deve nada para o diabo. Sabe por quê? Porque a dívida, quando Jesus grita tetelestai, ele não está falando que foi pago para o diabo ou que foi pago para o homem, mas foi pago para o próprio Deus. Porque a nossa dívida era com Deus. Porque o que nós ferimos foram os 10 mandamentos da palavra de Deus, foi o padrão de Deus. Então quando Cristo vem, ele vem para nos reatar consigo mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que é a cruz? A cruz é Deus reconectando a humanidade consigo mesmo. Isso é extremamente interessante. Nós percebemos às vezes, como dependendo, às vezes, né, a gente frequenta algumas igrejas por visita e outras coisas, a gente vê o poder que dão para o diabo. Achando que a cruz, ela teve intervenção do inimigo, que a cruz era a batalha entre o bem e o mal. Existe na filosofia um negócio chamado maniqueísmo, que parece que existe sempre forças opostas no universo. Nós servimos a um Deus que é soberano, que é glorioso e que não tem opositores. Eu costumo falar aquilo que está em Apocalipse, capítulo 1 em diante, há uma palavra lá, o Todo-Poderoso lá é Pantocrator, quer dizer, o déspota que não divide a sua glória com ninguém. A cruz não paga nada para o diabo, a cruz quita a nossa dívida com o próprio Deus. Olha que interessante. Tem um livro chamado Mais que um Carpinteiro, de um escritor chamado John McDowell. E eu acho que vocês já viram a ilustração mais ou menos do que a cruz fez e o porquê ela é suficiente. Diz que na Califórnia, alguns anos atrás, uma jovem foi detida por um guarda porque estava em excesso de velocidade. Ela foi detida e foi multada e teve que ser levada imediatamente
para julgamento, porque lá você tem as pequenas causas que são julgadas muito rapidamente. Então ela foi levada, entrou, se sentou diante do juiz, arregalou os olhos, morrendo de medo. O juiz leu a sentença dela, falou a via que ela tinha feito, a infração, falou a velocidade que ela tinha, e o juiz falou assim para ela, ó, a sua sentença é de $100. A época já era muito dinheiro. E a menina colocou a mão fazendo o gesto de como que você não tem dinheiro, né? E o juiz falou assim, se você não pagar, isso é um fato verídico, tá, gente? Se você não pagar, você será presa imediatamente. E a menina já com lacrimejando nos olhos. Ele pegou, bateu o martelo, sentenciado ao pagamento de $100. Esse juiz se levanta, tira a toga dele, coloca sobre a mesa, vá à frente da mesa, do lado da menina, abre a carteira, conta lá $100, coloca sobre a mesa e fala, tá pago, pode liberar. Sabe quem era a menina? Era a filha do juiz. Ele foi justo e deu a sentença. Ele não poderia ignorar. Porque se ele ignorasse a sentença, ele seria um juiz injusto. Porque, afinal de contas, outras pessoas tinham sido sentenciadas no mesmo dia, na mesma sala. Mas ele também foi amoroso, ao ponto de interceder por ela, descer do seu status quo de juiz, deixar a toga de lado e assumir a paternidade e pagar a dívida da filha. É o que Deus fez por nós na cruz. A dívida era nossa. Quem pagou foi Ele. Na cruz nós vemos essa imagem linda. Deus eterno reconciliando o homem consigo mesmo, assumindo toda a responsabilidade do processo. E a gente pode colocar as nossas vidas confiando naquilo que a cruz fez, porque Deus não muda. Ele continua ainda dioturnamente, às vezes, assumindo a responsabilidade do processo das nossas vidas. É por isso que a Bíblia fala para a gente lançar a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Deus não mudou. Ele continua cuidando de você da mesma forma, com o mesmo carinho que foi reproduzido na cruz. E é tão interessante essa questão de Deus que assume o processo da redenção, do cuidado, do amor, do carinho, que em Gênesis capítulo 15, versos de 17 a 18, tem um final de um vínculo de Deus com Abraão. Eu não vou ler por causa do tempo, mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, não só de tirá-lo da terra, não só de abençoá-lo, de fazê-lo pai de nações. E Deus fala para ele, agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer um sacrifício. E a Bíblia registra o seguinte, verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, ou uma tocha, melhor dizendo, né? Uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Por que metades? Porque antigamente, para se fazer um pacto, principalmente na região de Ur dos Caldeus, o que se fazia? Você pegava um bezerro, você serrava o bezerro ao meio, separava ele, dado o tamanho do pacto, o que fazia? A pessoa que estava de um lado vinha para o outro, e eu que estou desse lado ia para o lado da pessoa. Então você passava no meio do animal se comprometendo em sangue, em cumprir a promessa que havia sido feita. Mas olha só que interessante, Abraão faz a primeira etapa, a primeira parte, ele parte o animal, separa o animal e deixa lá. Se você dá uma olhadinha nos versículos, você vai perceber que até os urubus, os animais estavam descendo lá, ele ficava enxotando. Mas olha o que acontece. Antes desta troca, ele cai no sono. Ele pega um sono pesado. Parece até a Carol quando a gente vai conversar. Depois que a gente chega, deita, eu vou conversar com ela, já está... Eu falo, nossa, abriu o coração de você, amor. Você já está dormindo? Você sabe o que acontece? Abraão cai num sono pesado. E de maneira linda, o texto registra que Abraão estava dormindo. E aquela tocha, ela vai e ela volta. Era Deus assumindo a responsabilidade que era de Abraão. Ele fez a mesma coisa na cruz e continua fazendo a mesma coisa por nós. Por isso, a cruz é suficiente. Não precisa de mais nada.
Não precisa de ritos, pessoas, seres, não precisa do seu sofrimento, não precisa de mais nada. A cruz é suficiente para a redenção humana. Amém? Segundo aspecto da cruz é que a cruz é suficiente para revelar o amor de Deus para os nossos corações. A cruz, ela é suficiente para revelar o amor de Deus para os nossos corações. Mas antes de eu falar do amor de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu amado? Chegou algum momento na sua vida que você fala, meu Deus do céu, como essa pessoa me amou? Eu sei que não é uma pergunta fácil de se responder, sabe por quê? Porque está cada vez mais difícil a gente falar em amor genuíno, em amor verdadeiro. Está ficando cada vez mais raro. Sabe por quê? Porque nós também perdemos. Por que nós perdemos a capacidade de amar genuinamente? Porque nós perdemos a noção do que é o amor verdadeiro, o amor genuíno. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre esse amor revelado na cruz, a gente precisa entender o que é amor. O que é amor? Para depois a gente falar sobre esse amor revelado na cruz. Amor não é um sentimento. Começa por aí. Não é você se arrepiar todo quando você viu uma pessoa. Não foi quando meu cunhado viu minha irmã lá, se arrepiou todo. E meu pai falava, para com esse namorico. Um dos namoricos está ali agora. Amar de verdade não é você sentir o coração acelerar. Porque amor independe de uma situação física. Amar não é sentir. Esquece isso. Amor é atitude. O amor verdadeiro, ele é pautado por atitude. Há uma concepção moderna e perigosa que acredita que amor é sentimento. Amor não é se arrepiar ao ver uma pessoa ou sentir o coração bater mais forte. Ou amor não é sentir o perfume da pessoa e sentir que algo está acontecendo dos seus pés, da sua cabeça. Amor não é isso. Amor é a decisão incondicional do coração, ou seja, com ou sem arrepios, com ou sem benefícios. Por isso, em um mundo materialista, em um mundo egoísta, está tão difícil, mas muito difícil nós vemos uma atitude de amor genuína, porque não se trata do que se sente, se trata do que se faz. Deus, olha que lindo isso que eu vou te falar. Se amor é uma atitude, eu não quero que você pense que Deus passou a te amar quando você nasceu, sabia? Deus não passou a nos amar na criação. Deus não passou a te amar logo após a queda. Ou Deus não passou a te amar no processo da redenção. Deus nos amou em eternidade, pois nenhum sentimento em Deus passa a existir, já que Ele é eterno. Ou seja, o amor que Deus tem para você é eterno. Nem dependia do seu nascimento, sabia? O que a cruz fez então? Sabe o que a cruz fez? Ela simplesmente revelou esse amor eterno que existia em mim, em você, por mim e por você. Então, quando você vê a cruz, aquilo que você viu acontecer há 2000 anos atrás, era simplesmente um amor eterno sendo revelado. Era Deus te amando incondicionalmente, ou Deus revelando aquilo que já estava eternamente no coração dele por você. Você já viu uma mãe com um filho? Olha que interessante. O que faz uma mãe amar um filho? A mãe, ela já ama o filho antes dele nascer. Você sabia disso? É uma coisa que a criança nem nasceu. Eu me lembro que a Mari não tinha nascido, eu já vi a Carol falar sobre a Mari. Eu vou falar das pessoas que estão perto de mim, pessoal, porque são aquelas que eu vi. Eu lembro que as minhas sobrinhas nem tinham nascido, eu já vi a minha irmã falar das minhas sobrinhas. Eu lembro até, eu não sei se foi a Mari ou se é a Manu, que você comprou uma tacinha de sorvete, eu acho que com doce de leite, e colocou na barriga. E é uma coisa tão interessante que a Carol ficou assim, a tacinha em cima, e a Carol falava
A barriga mexia e a taça mexia. A Carol falava, tem gravado isso até hoje. A Carol falava, a taça mexia. Deixa eu te falar, não foi o parto que fez Carol, meu irmão, as outras mães daqui amarem o filho. Não foi o parto, não foi a amamentação, não foram as noites em claro, não foram os dias frios em que uma mãe se levanta para cobrir o filho, não foi o olhar continuamente vendo o filho ir embora, entrando na escolinha pela primeira vez, meu Deus do céu, como é que vai ser, como é que não vai ser, não foi as noites de joelho intercedendo. Essas ações, elas simplesmente já revelam aquilo que havia no coração de uma mãe, o amor incondicional. Então, quando você pensar na cruz, não pense na cruz apenas como um ato momentâneo de Deus por você. Pense na cruz como a revelação do amor que Deus tem por você. Aquilo que Ele fez, o sangue que escorreu, o sofrimento, era Deus revelando o que Ele sentia por você. Eu te convido a olhar para a cruz mais uma vez essa manhã. No entanto, sem pressa. Sem pressa. Deixe que ela revele o amor de Deus por você. Deixe que o sangue da cruz fale ao seu coração nessa manhã. Deixe que os cravos ministrem a sua alma. Filipenses diz o seguinte: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Você sabe por quê? Porque o amor de Deus por você é eterno e perfeito. E aquilo que é perfeito não precisa ser acrescido ou tirado. Você já se sentiu amado? Eu vou te falar, te perguntar de novo. Porque eu sei que é algo complicado para nós seres humanos. Você já se sentiu perdoado? Quando você olha para o seu passado, os erros que você cometeu. Você já se sentiu motivado a amar de volta? Porque nós falamos sobre o amor, mas nós não pensamos sobre o amor. E na grande maioria das vezes, nós não entendemos o poder do amor. Quero te convidar, vá à cruz hoje, pois ela é suficiente para revelar o amor de Deus para o seu coração. Terceiro e último. Terceiro aspecto, a cruz é suficiente para ressignificar as nossas vidas. Vou repetir isso, a cruz ela é suficiente para ressignificar as nossas vidas. Você sabe que desde criança, durante o nosso desenvolvimento, aprendemos em meio às nossas experiências, sejam elas traumáticas ou não, felizes, alegres, tristes, mas nós aprendemos a nos posicionar positiva ou negativamente diante da vida. Nós entendemos, nós criamos a nossa cosmovisão conforme nós vamos nos desenvolvendo, até nós chegarmos na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, a verdade transpassa os nossos corações e ilumina as nossas trevas. É a cruz, ou o amor de Cristo na cruz, que nos faz enxergar a nossa vida como ela realmente deve ser enxergada. Porque eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você lê, tem uma influência sobre a maneira como você se autoavalia. Olha como é interessante isso que eu acabei de te falar. Se você acordar no dia de manhã e pegar o Instagram, você vai ver vida de mulheres lá que é engraçado. Ela acorda às 6 horas da manhã. Ela vai fazer ginástica. Ela volta para a casa dela. Ela já está toda maquiada. Então, às 9 horas, ela vai para um spa diferenciado. E ela passa 1 hora nesse spa. Depois ela sai desse spa. Ela vai comer legumes na hora do almoço. Então ela come os legumes na hora do almoço, está tudo tranquilo. Então, a 1 hora da tarde, ela vai para uma palestra de coaching feminino, de mulheres avançadas e mulheres lindas. Então, ela fica lá da 1 até as 2. Às 3 horas da tarde, ela volta para casa. Então, ela se senta para ver o pôr do sol. Aí você acorda às 5 horas da manhã com aquele papo tudo descabelado, criança, não! Você começa a se avaliar por aquilo que você está vendo. Vai trabalhar, pega ônibus lotado, pessoa pisando no seu pé, gente sem tomar banho. Você fala, Jesus, não está legal. Você percebe como aquilo que você vê começa a fazer você avaliar?
E quantas pessoas não pegaram essa mulher fictícia? Quantas pessoas não pegaram essa mulher fictícia e olharam para si mesmas e se desvalorizaram? Falaram, eu não sou essa mulher. Ou eu não sou esse homem de barriga e tanquinho. E aí você começa a se depreciar. Mas quando você olha para a cruz, não. A cruz, ela lança a luz sobre a sua vida. E ela mostra o quanto você foi valorizado. Porque se o Deus do universo se fez carne e morreu, e foi cuspido, humilhado, teve o punho, ou as mãos, eu acredito que seja o punho, porque a mão não aguentaria, rasgaria, mas foi o punho perfurado por sua causa, significa que você tem muito valor. Então a cruz, ela lança luz dentro de nós, e ela começa a ressignificar aquilo que nós pensamos. Ela ressignifica o nosso conceito de vitória. Porque você vai entender que a verdadeira vitória não é ser uma pessoa, um empresário bem-sucedido, uma pessoa cheia de dinheiro. A verdadeira vitória é aquela que vai além da cruz. Você ressignifica a jornada da sua vida, porque você para de viver para agradar os outros e entende que agora você foi comprado para viver para Cristo. A cruz, ela vai ressignificar o seu coração de tal forma a entender que Deus também te deu uma nova família na igreja. A cruz, ela vai ressignificar os seus conceitos de filiação, porque você vai entender, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos dele, você não é mais órfão. Há alguém que te ama, a cruz faz isso. Ela vai ressignificando. A cruz é poderosa, ou é tão poderosa, que ela é capaz de entronizar em nossos corações até o ato do discipulado. Quem em sã consciência fala, eu quero morrer para mim mesmo, para viver para Cristo? É olhando para a cruz que ela ilumina o nosso coração. A cruz é tão poderosa que ela coloca em nós, para encerrar, um processo de metalinguagem. O que é a metalinguagem? É quando a obra fala sobre si mesma. A cruz, olha como ela é linda. A cruz que nos torna livres é a mesma que nos convida a abraçá-la por amor a Cristo. Eu repeti isso. A cruz que nos torna livre, ou seja, que nos liberta do pecado, é a mesma que nos convida a abraçá-la por amor a Cristo. É por isso que ele fala que quem quer ser o discípulo dele, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A cruz, ela é suficiente para transformar homens e mulheres comuns como nós em discípulos, seguidores de Cristo. Vou pedir para você ficar de pé. Nós vamos agora fazer uma oração e vamos apresentar ao Senhor agora esse momento nas nossas vidas. E eu quero pedir a você que faça uma releitura nesse momento. Pense um pouquinho sobre esse processo. Peça para que Cristo fale ao seu coração sobre o amor que Ele tem por você, que foi manifesto na cruz. Se está faltando, às vezes, significado, porque às vezes nós acordamos e falamos, será que há significado na minha vida? Sim. A cruz demonstra isso. Amor, vem orar aqui por nós, por favor.